dia, crianças! Hoje, sexta-feira, vamos fazer um pouquinho de nossas atividades de língua portuguesa. Nós estamos aí em uma maratona da língua portuguesa e da matemática para a gente poder estar terminando para dar tempo, né? Para a gente não fazer correndo, principalmente português e matemática. Então, pegue o livro de vocês, página 75. Olha ela aí. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Então, conforme a gente vai respondendo, a gente vai entendendo o que é essa concordância verbal. Nessa sessão, você estudará mais sobre a relação do verbo com o sujeito de uma frase. Na aula passada, nós aprendemos o que é sujeito e o que é predicado, né? A gente já sabe, então agora a gente vai ler essas orações. Olha aí a primeira, na imagem A. O aluno apresenta sua pesquisa para a professora. A gente está vendo um aluno e a professora. Na imagem B, os alunos apresentam sua pesquisa para a professora. A gente vê a professora e vários alunos. Então, vem perguntando qual é o sujeito da oração A. Eu faço a pergunta: quem apresenta a sua pesquisa para a professora? O aluno. Então, o aluno é o sujeito da oração A. E o sujeito da oração B? Faz a pergunta para o predicado. Quem apresenta a pesquisa para a professora? Os alunos. Então, na oração B, o sujeito, os alunos. Qual é a palavra central para cada um desses sujeitos? Oração A, a palavra central é o aluno. Da oração B, a palavra central é os alunos. São os alunos. Então, a palavra central do sujeito é uma oração, é chamada núcleo do sujeito. Então, nós vamos reler a frase novamente. O aluno apresenta sua pesquisa para a professora. Os alunos apresentam sua pesquisa para a professora. Quais são as duas formas verbais empregadas em cada oração? Qual é o verbo que aparece aí nas orações? Então, a gente tem o verbo apresentar, né? Então, nós vamos escrever apresenta e na segunda oração apresentam. Então, nós vamos completar. Apresenta está no singular ou no plural? Singular. Apresentam, plural. Entenderam? Então, o sujeito ele vem concordando com o verbo. Os alunos concorda com o verbo apresentam. O aluno concorda com o verbo apresenta. Então, isso é concordância verbal, é o sujeito concordar com o verbo. Então, vamos lá para a próxima folha. Na oração A forma verbal apresenta está no singular, concordando com o núcleo do sujeito, aluno. Uma palavra no singular. Na oração B, a forma verbal apresentam está no plural, concordando com o núcleo do sujeito, os alunos. A palavra no plural, uma palavra no plural. Então, tem aí, o aluno e o professor conversam. De quantos núcleos o sujeito dessa oração é composto? De 2. Se eu pergunto, quem conversa? O aluno e o professor, que é o sujeito da frase. Então, quantos núcleos do sujeito dessa oração é composto?
2, o aluno e o professor. A forma verbal presente nessa oração está no singular ou no plural? O verbo da oração. O verbo conversar. Conversar está conjugado no singular ou no plural? No plural, conversam. Em uma oração, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Aqui se refere no singular ou no plural. Assim, um sujeito no singular leva o verbo também para o singular. Já um sujeito no plural, ou formado por mais de um núcleo, leva o verbo também para o plural. O mecanismo de concordância entre o sujeito e o verbo é chamado concordância verbal. Foi o que eu falei, o sujeito ele vai concordar com o verbo vai concordar com o sujeito. Então, a gente tem uma frase aí embaixo. Com chuva ou com sol, as formigas sempre trabalham unidas. Qual é o núcleo do sujeito dessa oração? Formigas. Como ficará essa oração se o núcleo do sujeito fosse trocado para formigueiro? Com chuva ou com sol, o formigueiro sempre trabalha unido. Vamos para a próxima. Com o núcleo do sujeito no singular, o que aconteceu com a forma verbal da oração? Então, a forma verbal, o verbo trabalha, ele teve que ser, ele teve que passar para o singular, porque a palavra, o núcleo do sujeito, foi para o singular. Por que ocorreu essa alteração descrita na atividade anterior? Porque a forma verbal precisou se adequar ao sujeito, ao núcleo do sujeito. Agora tem aí, contorne o núcleo do sujeito de cada frase abaixo. Depois passe as frases para o singular. Então, nós vamos circular o sujeito da frase. Os atletas brasileiros treinaram durante toda a semana. O sujeito, atletas. Passando a frase para o singular. O atleta brasileiro treinou durante toda a semana. As aulas de inglês começarão amanhã. Sujeito, aulas. Passando para o singular, a aula de inglês começará amanhã. As malas de viagem estão prontas. Circula malas. A mala de viagem está pronta. Contorne o núcleo do sujeito de cada frase abaixo, depois passe para o plural. Então, tem aí, o grampeador estragou. Circulou grampeador e vamos passar para o plural a frase. Os grampeadores estragaram, com M no final, porque é passado. A menina contou uma piada engraçadíssima. Circula menina e vamos passar a frase para o plural. As meninas contaram uma piada engraçadíssima. A loja funcionará normalmente hoje. Circula loja. As lojas funcionarão com a OTIL normalmente hoje. Estão vendo? O verbo está concordando com o núcleo do sujeito. Letra D. A criança acordou animada para a festa. Circula criança. As crianças acordaram, com M no final, animadas para a festa. 4. A seguir, reescreva as orações, trocando os sujeitos em destaque pelas expressões que estão entre parênteses.
Altere o que for necessário. Então, letra A. Eu prefiro basquete a futebol. Com ele. Ele prefere basquete a futebol. Nós iremos ao cinema amanhã. Eu irei ao cinema amanhã. Ele se atrasará. Eles se atrasarão, com a OTIL, que é futuro. Minha avó fará o bolo de aniversário. Olha aí, minha avó e minha mãe. Minha avó e minha mãe farão, com a OTIL, o bolo de aniversário. Complete as orações com os verbos entre parênteses. Lembre-se da concordância verbal. Então, tem uma dica aí. Analise também a quantidade de núcleo de cada sujeito para fazer a concordância verbal. Então, letra A. O grupo 1, a atividade terminou ou terminaram? O grupo 1 terminou a faculdade. Atividade. As meninas do meu bairro, futebol sexta-feira. Joga ou jogam? Jogam. Futebol a sexta-feira. Carlos e Maria, as cartolinas amanhã. São dois, Carlos e Maria, comprarão com a OTIL. O treino de amanhã, cancelado. Está ou estão? Está cancelado. No feriado, o parque aberto. No feriado, o parque estará aberto. A paçoca e o doce de leite no cardápio da festa junina. A paçoca e o doce de leite estão no cardápio da festa junina. Agora leia o trecho da notícia e depois complete-o com as formas verbais apresentadas no quadro. Queremos, quer, querem, reúne, reunimos e reúnem. Então, vamos lá. Vou ler no meu, que aí está um pouco escuro. Se você quer um mundo melhor, tem que começar a lutar por ele agora mesmo, diz Guilherme S., de 10 anos. Se ele é um dos 12 alunos do 4º ano do Colégio Santa Cecília, em São Paulo, que participaram de um grupo para debater ideias que mudam o mundo. Os estudantes se reúnem quase todos os dias na hora do lanche, da saída ou da entrada, para discutirem ações que qualquer um pode fazer para beneficiar o planeta. Por hoje é só, crianças. Bom feriado e segunda-feira eu posto outro vídeo. Tchau!